Pronto, os cônsules eram esses que executavam as leis e comandavam exércitos. Os pretores eram aqueles encarregados, né, pelas funções judiciárias, ou seja, que julgavam os casos, né, que condenavam ou não, inocentavam ou não algumas pessoas. Os edes eram aqueles que cuidavam da parte física da cidade, né, a manutenção da cidade. Os questores eram aqueles que dirigiam as finanças, né, aqueles encarregados pela parte econômica e tudo mais. E a gente vai ter também os censores, que eram aqueles que eram eleitos a cada 5 anos e que eles eram responsáveis pela vigilância e preservação dos costumes e tradições da Roma Antiga. Então, basicamente, era essa a estrutura política na República Romana. Aqui vocês têm uma imagem da rostra, né? A rostra nada mais era do que o Fórum Romano, aliás, o Fórum Romano. Então, de um lado nós temos o Fórum, do outro temos a Rostra, que era esse prédio que ficava ao lado do Senado, onde os políticos eles discursavam para a população, para os cidadãos romanos. Aqui a Cúria, que é a sede do antigo Senado romano, né, que era mais algo religioso mesmo. E nós temos também o interior da Cúria, aqui que era onde esses romanos, esses senadores, eles se reuniam. Essa aqui é a estrutura social da República Romana. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque nós já estudamos na aula passada sobre essa estrutura social, né, sobre essa pirâmide social. Nós temos primeiramente os patrícios, que são os donos de terras romanas, né, aquela aristocracia mais rica, a parcela da população mais rica, que eram e que eles se achavam, né, se diziam descendentes dos fundadores de Roma. Nós tínhamos também os clientes. Os clientes não é o mesmo sentido que hoje tem um cliente, né? Porque hoje um cliente é um consumidor. Na época, clientes eram aquelas pessoas que não tinham propriedade, então elas serviam aos patrícios. Elas trabalhavam para os patrícios em troca de proteção, em troca de moradia. E eles ficavam devendo fidelidade eterna aos patrícios, certo? Nós temos também os plebeus. Plebeus era a parcela maior da sociedade, né, que eram os povos mesmo que não tinham grandes propriedades, mas ainda assim não eram clientes, né, que era a parcela da população no geral. Eram os comerciantes, os artesãos, agricultores e tudo mais. E nós tínhamos também a parcela de escravos, né, que os escravos ou escravizados, que eu acredito que seja um termo melhor para nós usarmos, eram aqueles que perdiam em guerras ou então aqueles que tinham dívidas com patrícios ou plebeus. Então, aqueles que acumulavam dívidas ao longo da sua vida e não pagavam, eles acabavam se tornando obrigatoriamente escravizados. E como eu tinha falado anteriormente, também a questão dos perdedores das guerras, né? Aqueles que perdiam a guerra, eles eram automaticamente submetidos à escravidão. Aqui ele vai falar um pouco, aqui o slide, né, vai trazer um pouco também sobre algumas conquistas dos plebeus, né, como por exemplo a lei das 12 tábuas, que foi a primeira lei assim, do direito romano, e até hoje são leis que inspiram o direito contemporâneo, né, o direito do Ocidente, e que eles asseguravam a igualdade jurídica entre as pessoas, patrícias e plebeus, né? A gente vai ter também algumas outras leis que nós discutiremos mais na frente. Mas um ponto muito interessante desse período aqui de Roma, né, do período republicano, é sobre a expansão romana, né? O que é expansão? Expansão é o ato de expandir o território. Então, por exemplo, se eu digo que a Heriotaba ela vai passar por uma expansão, eu estou querendo dizer que ela vai conquistar os territórios que estão ao redor dela. Da mesma forma foi Roma. Na época, Roma era uma grande cidade da Península Itálica, né, que hoje é a Itália, e que ela foi conquistando muitas terras ao seu redor. Só que essa expansão deu tão certo que ela chegou a conquistar territórios para além do oceano, do mar Mediterrâneo, né? A Roma ela teve território
na Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha, teve territórios na Ásia, no Oriente Médio, na África, né, na parte norte do continente africano. Então, assim, a Roma ela conseguiu expandir o seu poder por muitos lugares, mas isso se deu principalmente durante o período imperial da Roma, né, o Império Romano. O que nós estamos estudando aqui é o começo dessa política expansionista, que é durante a República. Né? E aí, qual era a intenção em você buscar novas terras? Tinham algumas ideias em mente. Né? Primeiramente, a procura por zonas agrícolas, ou seja, quando você tem muitas terras, você tem onde plantar e automaticamente você consegue lucrar mais. A procura também de novos mercados, porque essas terras que foram conquistadas eram terras que haviam pessoas, então automaticamente quando você anexa esse território ao seu, aquelas pessoas elas dependem economicamente de você, elas têm que pagar impostos. A gente vai ter também a procura de mão de obra escrava. Lembram que eu falei anteriormente que um dos motivos que levava alguém a se tornar escravo era justamente perder a guerra? Pois então, a cada guerra que a Roma ganhava, né, mais e mais escravos eram anexados ao governo romano, né, era uma mão de obra. E também uma ambição dos generais romanos, né, porque assim, de certa forma, eles nem precisavam desse império todo. Vocês vão ver que um dos motivos que leva ao fim da Roma é justamente essa dimensão gigantesca do que o império toma. Só que isso aqui é conteúdo mais pra frente. Mas havia por trás de tudo isso uma ambição gigantesca, certo? E aí a gente vai ter algumas grandes guerras que a Roma vai enfrentar e que ela vai começar a consolidar o seu poder. E o primeiro dele, que a gente vai ver e que está aí na página 303 do livro de vocês, são as Guerras Púnicas. Né? As Guerras Púnicas recebem esse nome porque púnicos eram como os cartagenos eram chamados. Né? Os cartaginenses eram aqueles que viviam em Cartago, e Cartago era uma cidade-estado no norte da África, que também queria poder, que também queria expandir seu território, expandir sua economia. Então os romanos, depois de conquistarem a Península Itálica, eles partiram para lutar contra Cartago. E aí foi uma guerra que durou 100 anos. Né? Foram 100 anos, assim, foi um século de conflitos e teve 3 momentos principais. Né? Entre essas guerras com os cartaginenses, a Roma ela conseguiu conquistar algumas cidades principais do território e conseguiu, ao fim desses 100 anos, estabelecer o poder romano sobre todo o território de Cartago, certo? As guerras aconteceram em 3 momentos. A primeira delas foi em 264 a.C., a segunda em 241, aliás, 218, e a terceira foi de 149 a.C., que é quando Cartago ele de fato foi dominado, certo? Pessoal, nós finalizamos então a aula de hoje, né, estudando basicamente a República Romana, né, a estrutura política da República Romana e também as Guerras Púnicas, que foram guerras primordiais para o desenvolvimento da Roma. E aí, para a atividade de casa de vocês, eu vou querer basicamente que vocês respondam a página 302, questão 4 e 5 no caderno. Né? A questão 4 e 5 vocês vão copiar no caderno, registrar as respostas, que na nossa próxima aula nós vamos fazer a correção, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não entenderam, voltem aí para a parte do vídeo onde ficou confuso. E nas próximas aulas também nós vamos poder estar tirando essas dúvidas. Eu vou deixar no nosso mural de história, lá na plataforma, o link de um vídeo muito legal, né, um documentário muito legal, que faz parte da série
grandes civilizações, né, que nós já estudamos sobre Egito, sobre Grécia e agora é sobre Roma. Eu vou deixar o link lá para vocês assistirem, certo? E aí depois de assistirem nós vamos poder fazer a discussão sobre o que está presente lá no vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.